Olá pessoal, eu sou Adalberto Benhage e a gente começa hoje um novo programa, o Integrando a Segurança dentro do canal do CT Segurança. O objetivo do nosso programa é a gente quebrar algumas barreiras, fazer uma disrupção de alguns conceitos, de forma que a gente possa passar a integrar mais os diferentes players que existem no nosso mercado. Eu sou Adalberto Benhage, eu sou empreendedor desde os 17 anos e hoje estou CEO da BHC Sistemas, uma empresa integradora de sistemas de segurança eletrônica. Bom, ao longo do nosso programa, o objetivo vai ser cada vez mais a gente conhecer os projetos, a forma que cada integrador pensa, que o instalador, que o distribuidor está trabalhando, de forma que a gente consiga, obviamente, como o nome já diz do programa, integrar mais o nosso mercado da segurança. Bom, e pelos momentos que nós estamos vivendo, o primeiro tema desse programa não poderia ser a gente tratar algumas consequências, o que está acontecendo, um pouco do panorama que o nosso mercado e a economia no geral está vivendo por conta do coronavírus. Então, eu gostaria de pontuar alguns itens que acho extremamente relevante para que todas as empresas do nosso segmento, desde o pequeno instalador, a revenda, o integrador maior. Bom, o primeiro ponto que eu entendo que é extremamente relevante, desde quando a crise se tornou presente nas nossas vidas, é a gente tratar o nosso time, a gente tratar as pessoas. Então, o primeiro ponto é a preocupação com a saúde de todas as pessoas do nosso time. Você conseguir blindar um pouco o seu time das notícias ruins, de tudo que tem acontecido, de forma que você consiga passar e transmitir de forma clara, objetiva e consciente qual é a visão da empresa. O que a empresa está pensando sobre tudo isso, o que a empresa vê para o momento, o que a empresa vê para os próximos tempos. Isso é muito importante. O colaborador, a sua equipe, ela precisa estar tranquila, ela precisa saber que tem um líder comandando tudo isso e que ela pode também, de alguma forma, participar das melhorias que são importantes para esse momento. Então, trabalhar direito seu time, trazer seu time para mais engajamento, trazer seu time mais para perto da empresa, mais alinhado com os objetivos e propósitos da empresa, pode ser uma grande oportunidade esse momento para a gente fazer isso. Então, o primeiro ponto que eu acho extremamente relevante é a gente cuidar dos nossos times. Bom, obviamente, a gente não pode esquecer dos nossos clientes, que são a razão da existência das nossas empresas. Então, alguns pontos que a gente precisa trabalhar é estar próximo também dos nossos clientes. Então, ligar para todos os clientes para saber como ele está, o que ele está pensando, o que ele está enxergando, tentar extrair dele um pouco do futuro que ele está imaginando, até para isso influenciar na tomada de decisão que você vai precisar dentro do seu negócio. É um ótimo momento, uma ótima oportunidade para você se fazer presente para o seu cliente. O seu cliente precisa ter você, a sua empresa, o seu nome na mente dele, principalmente para quando tudo isso passar. Quando tudo isso passar, ele vai lembrar daqueles que estiveram próximo dele nos momentos mais difíceis. A gente não pode esquecer dos nossos fornecedores. Os nossos fornecedores não podem ser vistos simplesmente como uma ponta comum do nosso negócio, de forma alguma. Nesse momento onde às vezes a gente tem um distribuidor, uma revenda que está fechado, seja por imposição da lei ou seja porque foi uma decisão de cada empresa, a gente ter os nossos fornecedores próximos e também batendo papo com eles, entendendo como está o estoque deles, como estão as previsões que ele vem trabalhando, tentar extrair dele informações também dos fabricantes, como que os fabricantes estão lidando com tudo isso, de forma que a gente consiga na ponta para o cliente, a gente consiga ser um pouco mais previsível, mesmo nesse ambiente de total imprevisibilidade. Então é super importante a gente ter os fornecedores próximos de nós, os fornecedores sabendo um pouquinho de como nós estamos andando, como nós estamos tocando os nossos negócios e também eles conseguirem compartilhar como eles estão pensando, para isso a gente não ser pego de surpresa em nenhuma situação. Bom, outro ponto é o aprendizado. Todos nós, com certeza, em algum momento a gente já deu a desculpa de que eu não consigo parar para fazer alguma coisa. Quando a gente fala de aprendizado, de buscar um conhecimento novo, essa desculpa é campeã. A gente sempre usa ela. Eu mesmo já usei diversas vezes. Ok, o mundo parou. Ou seja, vamos conseguir aproveitar essa como uma oportunidade única de a gente buscar mais aprendizado. É o momento de a gente buscar a leitura, buscar assistir, ouvir coisas que nos agreguem conhecimento. É o momento de a gente conseguir carregar bagagem, de forma que a gente consiga sair de tudo esse momento que a gente está vivenciando mais fortes, mais fortalecidos, mais cascudos,
Para isso, o conhecimento é essencial, porque se a gente não tiver conhecimento, a gente não tem segurança no que faz e no que decide. E sem ter segurança para fazer e tomar decisões, a chance de a gente tomar as piores decisões são maiores. Porém, quando a gente tem conhecimento, quando a gente conhece o nosso mercado, quando a gente conhece uma lei, quando a gente conhece todas as regras que envolvem o nosso negócio, a gente fica muito mais confortável para tomar decisões. A gente fica muito mais tranquilo para saber para que caminho ir e o que decidir. E quando a gente tem essa tranquilidade, certamente a gente toma as melhores decisões. As coisas começam a andar melhor para a gente. Então, é um super momento de a gente buscar aprendizado. E isso a gente hoje está tendo diversas oportunidades, seja dentro aqui do canal do CT Segurança, como diversos outros fabricantes, fornecedores e até em outros segmentos, porque também é bacana a gente aproveitar esse momento para buscar aprendizado em outras coisas, não só dentro do nosso mercado. Pode ser em atividades paralelas, como pode ser em atividades complementares, ou simplesmente para a gente ter uma bagagem maior de conhecimento. Porque o conhecimento, aquilo que a gente aprende, é um dos maiores ativos que a gente tem. Então a gente precisa buscar esse aprendizado. E um ponto é o seguinte, quando você se propor a aprender algo, você vai assistir um vídeo, você vai ouvir um podcast, você vai ler um livro, você vai ler uma revista. Importante ter em mente o seguinte, o maior investimento que a gente está fazendo naquele momento não foi efetivamente ter comprado o livro, ter comprado o curso, ou mesmo que o conteúdo tenha sido de forma gratuita. O maior investimento que a gente está fazendo ali naquele momento é o nosso tempo. Ou seja, o nosso tempo de estar lendo, estudando, ouvindo, ele é o que mais vale. Isso a gente precisa conseguir valorizar. Então, assim, se vai dedicar um momento para o aprendizado, não faça em percentuais baixos. Faça de verdade, faça com coração, faça com vontade. Porque aí, se você fizer isso, o aprendizado vai ser pleno em você. E aí você vai conseguir aplicar o aprendizado no seu dia a dia. Aí com isso, aquele tempo que você dispensou para estudar e aprender, ele vai ter sido um dos melhores investimentos que você fez, porque você vai conseguir replicar isso para o resto da sua vida e quem sabe até para outras pessoas. Então assim, na hora de buscar o aprendizado, faça de verdade, faça com vontade, com foco, que vai ser muito mais produtivo. Bom, um outro ponto bastante importante é o caixa em dia. Nunca foi tão importante a gente cuidar do caixa das nossas vidas e dos nossos negócios. Hoje é aquele momento onde a gente precisa conseguir ter contabilizado exatamente tudo que tem previsto para sair do nosso caixa e tudo que tem previsto para entrar no nosso caixa. Esse é o momento de a gente saber cada detalhezinho. Por quê? Primeiro porque se torna obrigatório, não tem como você comandar um negócio, tocar um negócio, se você não tiver conhecimento dos seus números. E não só dos números financeiros, você também precisa ter um entendimento pleno dos seus números, a quantidade de clientes que você tem, qual a linha de negócio de cada cliente, aonde é que você tem maior receita, onde é que você tem menos receita, onde você tem mais margem, onde você tem menos margem. Quais são aqueles clientes que efetivamente contribuem para o crescimento da sua empresa e quais aqueles clientes que de repente podem até estar fazendo mal para o seu negócio. E como aqueles clientes que têm um trabalho intermediário ali. Ou seja, você ter o pleno entendimento disso é fundamental para esse momento de dificuldade. Na questão da entrada de recurso, a gente tem, claro, uma previsão de dificuldade em a gente conseguir ter novos recebíveis. Tanto na questão de novas vendas como novos projetos que certamente serão prejudicados nos próximos tempos. Além disso, os recebíveis que a gente já tinha programado, de vendas que já tinham sido feitas, vendas que já tinham sido parceladas, ou seja, você já está em vias de faturar, mandar o boleto para o cliente, é provável que algum desses clientes vai te ligar para negociar, vai te ligar para pedir um desconto ou simplesmente não vai pagar a cobrança que você enviou. Então é muito importante você ter planilhado isso por dias, por períodos, por semanas, a previsão de entrada desses recursos. Agora, na questão da saída, não trabalhe pensando que tudo que você planejou de entrada efetivamente vai entrar, por conta de todo esse momento que a gente comentou. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar os nossos gastos de agora para os próximos tempos e tentar fazer algumas coisas como espaçar o máximo que for possível suas saídas. E aí tem alguns meios.
desde algumas iniciativas do governo que têm acontecido, onde você consegue colocar um colaborador de férias e fazer o pagamento dele seguindo as datas normais de salário e não de forma antecipada como sempre foi. Você tem linhas de crédito do BNDES, o cartão do BNDES, de forma que você consegue fazer as compras que você precisa de forma parcelada e com uma taxa de juros interessante. A gente tem as questões de tributos, tem diversos tributos que o governo fez a prorrogação, ou seja, a apuração vai acontecer nos prazos normais, porém o pagamento, a saída do caixa só vai acontecer daqui 3, 4 e 5 meses, de acordo com os prazos que o governo divulgou. Então, é bem importante estar atento nisso. Outros pontos é renegociar com alguns fornecedores. Quando a gente fala renegociar, não é você deixar de honrar os compromissos que você já assumiu. Isso não pode acontecer, primeiro, por uma questão de ética da empresa, e segundo, que isso a gente vai estar prejudicando ainda mais o ecossistema dos negócios. O ponto aqui que a gente fala é de você renegociar principalmente a questão de prazos. Então, de repente, você pegar aqueles valores, aqueles boletos, aquelas cobranças de valores mais altos, os compromissos de valores mais altos que você tem e chamar o fornecedor para um bate-papo sincero, um bate-papo olho no olho e transparente, mostrando as dificuldades que o seu negócio está enfrentando e a previsão de enfrentar outros e também aceitando escutar um pouco o fornecedor, para a gente não tomar nenhuma decisão de forma radical. Mas certamente nessa conversa vai ser possível acontecer uma prorrogação, espalhar um pouquinho, pega aquele boleto de valor maior, divide em 3 parcelas de vencimentos diferentes, de forma que facilite um pouco mais a relação entrada no caixa e saída do caixa. Agora, ter tudo isso, ter esses números, ter conhecimento desses números é essencial. E esse momento se mostrou isso ainda mais importante. Bom, alguns meios de a gente conseguir fazer essa crise ser menos danosa para nós é a gente utilizar a questão de parcerias. Parceria é uma coisa que a gente costumeiramente fala de parcerias, mas eu não sei se na prática a gente executa a parceria. A parceria, ela serve para complementar algo que você não está conseguindo fazer, ele serve para juntar forças, somar forças. Ok, então vamos pegar alguns exemplos que dificilmente aconteceria no nosso mercado se não fosse num momento como esse. Momento esse que em momentos de crise é muito natural o espírito de solidariedade aflorar nas pessoas. Isso é ótimo. Então vamos aproveitar um pouco isso para de forma bem calma e tranquila a gente conseguir passar por menos dificuldades. Vamos pegar um exemplo. Imagina que eu tenho um projeto para implantar, que mesmo com todos esses problemas eu fiz a venda anteriormente e eu preciso continuar a implantação no cliente. Só que eu preciso fazer a compra dos equipamentos e de repente a minha revenda ou distribuidor está fechado ou operando de forma mais racionada e eu estou com alguma dificuldade de caixa. Ou seja, para mim efetivar a compra agora de todos os equipamentos é ruim, até porque de repente às vezes o cliente já sinalizou que vai ter dificuldade em honrar alguns pagamentos que vai precisar de uma prorrogação ou algo do gênero. Ok, por que não eu buscar em alguns concorrentes que nesse momento podem ser parceiros, por que não buscar quem efetivamente talvez tenha estoque, eventualmente tenha isso em estoque? E a gente aí pode buscar algumas parcerias de forma que eu utilize esse estoque que já está com esse meu parceiro, eu consigo atender o cliente e aí eu posso negociar com esse parceiro que estava com o estoque parado, ele não tinha a previsão de ser rentabilizado desse estoque tão cedo, então você tem uma margem de manobra, uma massa de manobra de conseguir conversar com esse parceiro e negociar alguma forma de pagamentos com datas, valores, que facilite um pouco mais o seu dia a dia. Outro exemplo. Imagina que nessa mesma obra, eventualmente eu tive problemas onde eu precisei colocar um colaborador de férias ou eu estou com falta de mão de obra. Um outro exemplo é o seguinte, imagina que a minha empresa é pequena e eu não tenho uma quantidade de mão de obra necessária para algum projeto que eu precisava finalizar ele ou que eu estava com ele em andamento. Ok, e certamente vai existir outro integrador ou outro instalador que tem um momento contrário, onde ele tem uma capacidade de mão de obra maior e ele está ali desesperado de fazer com essa mão de obra porque não tem demanda para todo mundo. Então ele está pensando em colocar de férias, ele está pensando em talvez fazer o desligamento de algumas pessoas.
por que não essa mão de obra que está sobrando de um integrador, de um instalador, poder ser utilizada por outro integrador e outro instalador? Isso é possível desde que a gente esteja aberto e busque essas parcerias. Outro ponto na parceria é a gente complementar o nosso portfólio. Então imagina que eu faço a implantação de vídeo monitoramento, de controle de acesso e o cliente de repente ele tem a necessidade de um link de dados. Ele tem uma necessidade de um link mais seguro, de um link mais parrudo. Por que não eu buscar parceria com uma empresa provedora de forma que eu consiga entregar para o cliente um projeto mais completo? Com isso, eu faço o cliente ter menos trabalho de buscar outros fornecedores, eu amplio o meu portfólio, eu aumento a minha capacidade de recebíveis e produtividade, e isso é muito bacana. Então, parcerias é um ótimo caminho e esse momento deixa muito propício para a gente desenvolver e manter parcerias. Bom, uma coisa que tem ficado claro para a gente é que o digital está salvando o real. Imagina essa crise se a gente não tivesse o poder da internet, a disponibilidade da internet, a disponibilidade do digital. Legal. Então, isso fica um ponto de reflexão para nós trabalharmos dentro dos nossos negócios. Vamos analisar dentro das nossas linhas de negócio quantas coisas são digitalizadas e quantas não são. Ok, eu ir lá passar um cabo, fazer uma infraestrutura, isso nunca vai ser digitalizado. Isso é real. Perfeito. No momento de crise temos as nossas dificuldades de praticar o real. Mas quantas das coisas que nós fazemos que hoje a gente leva para o lado real da coisa, mas que era possível fazer de forma remota, de forma digital? Então, os serviços de monitoramento, seja ele de imagem, seja ele de alarme, seja eles de processo, automatizar o máximo que a gente consiga dos nossos serviços ser prestados de forma remota. A gente consegue com isso agregar valor ao nosso serviço, a gente consegue criar serviços novos. Na questão do digital, também a gente passa por um momento onde certamente a gente vai precisar remodelar alguns negócios nossos. A forma como as nossas pessoas pensam e como a gente expõe as nossas marcas. A gente precisa estar presente no digital, não tem como fugir disso. A gente precisa se expor às nossas empresas, os integradores, os fabricantes, os distribuidores. Precisam estar mais expostos no digital. E isso tem que ser feito com conteúdo de qualidade, com conteúdo que agregue valor para o seu público conseguir enxergar que esse serviço que você está prestando, ele tem valor, mesmo que você inicialmente nem esteja vendendo. Então, estar de olho na questão do digital é mega importante e fundamental, tanto para a gente tratar durante a crise, quanto no pós-crise. Bom, e na crise, na escassez, será que existem oportunidades? Penso eu que sim. Vamos fazer um exercício do seguinte: imagina quantas pessoas que de um momento para o outro foram colocadas dentro das suas casas, trabalhando, falando, produzindo, se relacionando, todas dentro das suas casas. Com isso, imagina, as pessoas certamente vão sair dessa crise. Elas já estão tendo uma demanda desses pontos, mas certamente nós vamos sair dessa crise repensando alguns conceitos. Certamente a gente vai repensar o quanto a nossa casa precisa ter uma infraestrutura para os nossos negócios. Independente se eu sou o proprietário do negócio, se eu sou um executivo ou um colaborador de uma hierarquia mais baixa. Independente disso, eu ter uma estrutura mais completa dentro da minha casa, isso vai me ajudar sempre, mesmo que eu esteja na empresa atual, que eu vá para uma outra empresa ou que amanhã eu venha ter o meu negócio. Então, certamente as pessoas vão começar a se preocupar um pouquinho mais em ter um link de internet de maior qualidade, de melhor qualidade. E quando eu digo de melhor qualidade, não é apenas a questão velocidade, mas também a questão de segurança, ter um link mais seguro. Então, certamente aí tem uma oportunidade de a gente trabalhar a entrega de links de melhor qualidade e com maior nível de segurança. Outro ponto, pensando na casa, imagina, a gente sempre talvez tenha uma visão de que o conceito de smart home se aplica muito mais para casas de pessoas com poder aquisitivo mais alto. Não é. O primeiro ponto é que não é. O segundo ponto é que com essa questão de as pessoas estarem nas suas casas e vamos ficar nas nossas casas por mais um tempo, a gente certamente vai estar aberto mais para essas possibilidades. E mesmo quando a crise passar, vai ser natural a gente querer buscar um pouquinho mais de conforto, inteligência e automação para as nossas casas.
Por quê? Porque essa crise tem mostrado que isso é valor agregado, nos ajuda a viver melhor e até produzir melhor. Então, oportunidades de negócios ligadas ao Smart Home certamente vão surgir, e a gente estar atento a isso é essencial. A gente conseguir fazer a integração das competências que nós já temos, sistemas de alarme, controle de acesso, o CFTV, mas por que não buscar integração com a televisão, com o ar-condicionado, com a iluminação, com a cortina, enfim, diversos outros pontos que a gente consegue entregar para o cliente. Valor mais agregado, com maior conforto. E na forma que a gente conseguir fazer isso, adequando para diversos clientes, a gente também vai conseguir chegar nesses produtos com valores muito mais interessantes, o que vai fazer a gente aumentar a cadeia de pessoas consumidoras desse produto e serviço. Nessa questão de oportunidades, um ponto que a gente precisa estar atento nesse período é a gente sempre buscar olhar para onde ninguém está olhando e pensar no que poucos estão pensando. A gente precisa praticar isso no nosso dia a dia, que certamente vão surgir diversas outras ideias e possibilidades de oportunidades de negócio que estão surgindo com essa crise e que vão surgir com a mudança de pensamento e paradigmas que a nossa sociedade vai passar a ter após a crise. Bom, um último ponto que eu julgo super importante é a gente está buscando a nossa proteção da nossa saúde e dos nossos familiares contra o vírus, o Covid. Ok, mas isso não é o suficiente. A gente precisa também se proteger e proteger as pessoas que estão em volta de nós, de buscarmos estar com a nossa mente sã. Então a gente precisa buscar praticar exercícios, conversas e modos de que a nossa mente continue sã mesmo por todos os momentos turbulentos. A nossa mente estando sã, a gente vai conseguir certamente tomar decisões melhores de forma calma, não vamos nos precipitar e vamos estar muito preparados para até quando vivermos outros momentos difíceis, a gente talvez vai até tirar de letra e vai conseguir tratar e conduzir de uma forma melhor. Então, um ponto bastante importante. Vamos manter as nossas mentes sãs. Procure conversar com as pessoas, procure manter uma agenda positiva, falar de coisas boas, porque mesmo no meio de toda a dificuldade existem diversas coisas boas que a gente pode falar e fazer e praticar. Então, vamos tentar tratar isso dentro da nossa rede de relacionamento, tratar uma agenda positiva, de forma que a gente consiga falar de boas coisas, boas práticas, assuntos que sejam agradáveis, de forma que a nossa mente esteja sã, independente do vírus, do coronavírus, a nossa mente também esteja sã, que isso é um super legado para nós. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro programa. Nos próximos programas a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhamento do nosso negócio. Agora, para o momento, o que certamente eu posso dizer para vocês e tenho convicção disso, a única certeza que nós temos nesse momento é que essa crise vai passar. Não tenha dúvida. Um abraço, integrando a segurança até o próximo programa.